Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou André Moraes, sou médico e corredor, e estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante para quem está buscando performance, para quem está buscando evoluir na corrida. Vamos destrinchar, definir, falar dos principais erros, inclusive no final vamos falar dos 5 principais erros que os corredores cometem ao realizar treinos intervalados. E para isso, é claro, eu trouxe hoje o convidado, que na verdade não é convidado, é o host aqui também. Eu vou explorar toda a sabedoria, todo o conhecimento do treinador de corrida, Murilo Groschitz. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, André. Fala, ouvintes. Prazer novamente estar aqui com vocês hoje. Hoje o tema é muito legal, né, André? Assim, eu acho que é um divisor de águas de um corredor que treina ainda sem orientação, sem planejamento nos seus treinos, para aquele corredor que já tem uma certa rotina estruturada de treinos, né? Muitas vezes quem está começando simplesmente sai para correr, né? Corre num ritmo contínuo, às vezes mais forte do que deve, mas quando o corredor passa a ter uma rotina mais estruturada, uma das inserções na sua rotina de treinamento é a inserção de treinos intervalados, né? E hoje a gente vai conversar sobre ele, sobre as diferenças, quais variáveis modificam os treinos intervalados. Então, acredito que vai ser um episódio aí super bacana e também tirar aquele mito, né, de que todo treino intervalado deve ser feito no seu máximo, né? Às vezes as pessoas iniciantes acham que treino intervalado é treino de tiro, é treino para você sair morto em todos os estímulos ali que você vai realizar. Exato. Se não quebrar no último, tá errado, né? Exato, isso é algo que é muito comum. Murilo, vamos começar pela definição. Então, assim, uma coisa um tanto quanto óbvia, mas como a gente pode definir um treino como treino intervalado? Perfeito. André, treino intervalado é qualquer treino que vai alternar estímulos de maior intensidade com estímulos de menor intensidade, ou seja, de recuperação. Portanto, são treinos, André, em que o corredor vai se submeter a intensidades de exercício que ele não seria capaz de suportar por muito tempo, ou seja, durante o treino todo, né? Um treino contínuo naquela velocidade. Então, o atleta ele vai se submeter a esses estímulos que vão trazer algum tipo de adaptação fisiológica e ou mecânica para ele, né? Ou seja, vale a pena ser feito, mas ele necessita de um tempo de descanso, de intervalo entre esses estímulos, porque não é um estímulo sustentável por muito tempo. E isso define um treino intervalado. Perfeito. E deixa eu perguntar, já aproveitando uma dúvida. Intervalos são intervalos necessariamente de distância ou podem ser intervalos de distância ou tempo? Eu sempre falo que o corpo ele não entende distância, ele entende tempo, né? Então, a prescrição pode ser feita de ambas as formas. Geralmente, eu, como treinador, prefiro prescrever por tempo, duração, os estímulos. Mas, uma vez que eu já conheço melhor o meu atleta, já sei quais são os paces dele, por exemplo, num intervalado de potência aeróbica, de limiar de lactato, a gente vai falar deles mais para frente, eu já posso começar a brincar também com distâncias, porque eu já sei, se eu prescrevo, por exemplo, um estímulo de 500 metros, eu já sei aproximadamente quanto tempo ele vai levar para percorrer aqueles 500 metros num determinado pace. Ou seja, sempre que eu prescrevo por distância, eu tenho ali nas entrelinhas também uma quantificação de duração daquele estímulo. Então, a duração é a nossa principal variável para prescrever treinos intervalados. Murilo, sobre esse aspecto, uma coisa que me veio na cabeça aqui agora, que eu acho que é interessante falar, eu sinto que quando o treino é prescrito por distância, eu como corredor fico muito instigado a fazer, tipo assim, vamos supor, tiros de 1000, né? A gente até vai falar dos tipos, né? Mas tiros de 1000 seria um treino intervalado com intervalos relativamente longos, né? Eu vou tender, fiz o primeiro para 4. Bom, quero fazer o segundo para 3,55. Eu quero fazer o terceiro. Eu me sinto mais instigado e, consequentemente, eu corro um risco um pouco maior de talvez errar a minha intensidade do que quando se você me prescrevesse, por exemplo, intervalos de, sei lá, 4 minutos. Que eu acho que pode ser a mesma coisa, mas pode não ser. Eu acho que o corredor mediano, médio,
ele tende a dar muito mais o sangue no treino por distância. Não sei se você tem essa mesma percepção. Concordo com você, André. O treino, a prescrição por distância leva inconscientemente o atleta a querer bater ali o tempo a cada bloco, né? Então, se eu fiz os primeiros 1.000 metros ali, sei lá, a 3:40, eu vou querer fazer o próximo a 3:35 e assim por diante. Necessita uma disciplina um pouquinho maior ali para você seguir o posto. É claro que prescrito por tempo, talvez o atleta também possa fazer uma associação de, eu quero percorrer sempre uma distância maior em cada um desses blocos de X duração. Que eu também, às vezes, mas a associação... Exato, mas a associação, quando é por distância, há uma tendência maior disso acontecer. E daí a importância, mais uma vez, né, André, do treinador, de quem estiver prescrevendo os treinos, conhecer muito bem aquele atleta, né? Entender se ele tem essa tendência, peraí, então não é um atleta para eu prescrever por distância. Então eu vou manter aqui a prescrição por duração. Talvez facilite um pouquinho para que ele siga sempre o proposto do treino e não exagere. Eu acho interessante, assim, eu vejo que tem alguns treinos clássicos, né? Tem um treino clássico para maratona, que são 15 tiros de 1.000, né? Que é um treino que eu já vi muita gente falando e tal. Mas esse treino tem que ser para mim tem que ser um corredor muito experiente para fazer, assim, e não quebrar, não machucar, enfim. Mas eu quero voltar aqui para a parte de introdução, a parte básica, e entender um pouquinho, Murilo, do que acontece no nosso corpo, assim, fisiologicamente, quando a gente está fazendo um treino intervalado, assim. Qual é a razão do intervalo? Por que não um estímulo contínuo, né? Então, eu vou fazer, sei lá, 5 estímulos de 4 minutos. Por que eu não faço direto 20 minutos? Entendeu? Qual é o motivo? Qual é a lógica do intervalo? Perfeito, André. Basicamente, porque a gente vai atingir intensidades de exercícios que a gente não consegue manter por muito tempo e que nos trazem benefícios diferentes do treino contínuo. Por exemplo, eu não consigo correr por muito tempo, ou normalmente um atleta iniciante não consegue, perto do meu limiar de lactato. Né? Atletas muito bem treinados conseguem manter essa intensidade por 30, 40, 50 minutos. Mas uma pessoa iniciante que está se habituando ainda a esse desconforto de correr próximo ao seu limiar de lactato, talvez fazer um treino intervalado de limiar de lactato seja o começo, né? Talvez não. Certamente a pessoa não consegue manter a intensidade do VO2 máximo, por exemplo, por muito mais do que 5 minutos, estourando 6, 7 minutos. Então, não tem como eu manter um treino contínuo para treinar minha potência aeróbica. Eu preciso fazer um treino intervalado para atingir uma frequência cardíaca muito próxima da minha máxima e manter isso durante um determinado tempo. Ou seja, o treino intervalado, ele existe para a gente conseguir adaptações fisiológicas e mecânicas que a gente não conseguiria num treino contínuo em mais baixa intensidade. Perfeito. Quando você fala limiar de lactato, essa era a pergunta que eu até levantei a mão aqui. É primeiro ou segundo limiar? Segundo limiar. Desculpa, segundo limiar. Porque primeiro limiar a pessoa consegue ficar por um bom tempo. Consegue. O segundo próximo limiar ao também. Primeiro limiar, né? O segundo limiar que, quando ele cruza o segundo limiar, aí ele consegue relativamente por pouco tempo, né? Sim, mas atletas mais bem treinados, então você pensando numa de 10 quilômetros, é muito próximo do limiar de lactato, né? Mas pensando numa pessoa do segundo limiar de lactato, isso. São os dois limiares ventilatórios, o segundo seria o limiar de lactato. Então, assim, você dificilmente, uma iniciante vai conseguir manter essa intensidade durante muito tempo. Ela precisa de uma adaptação. Ela precisa responder bem a esse acúmulo de lactato na corrente sanguínea, para depois ela começar a fazer treinos mais duradouros em limiar de lactato. Então, vem também o treino de intervalado, vem também no sentido da pessoa se adaptar a estímulos mais intensos, mesmo que eles sejam suportáveis por mais tempo. Perfeito. E assim, Murilo, eu acho que tem um ponto que é interessante. Aliás, gente, para quem não está entendendo que a gente está falando de limiar de lactato, limiar ventilatório, episódio 12, zonas de treinamento, tá? Um dos episódios que é quase que uma condição para ouvir esse episódio. Na verdade, não. Você pode ouvir esse episódio e você vai entender a grande maioria, mas assim, para você ter assim uma segunda camada de entendimento, é quase que uma lição de casa. Então, escutem lá o episódio 12, que eu acho que vai dar uma base muito legal para você poder aproveitar o que a gente está falando aqui. Né? Porque senão a gente vai ficar o episódio inteiro falando sobre isso. Uma pergunta que eu tenho para fazer, Murilo, que eu acho que é muito importante quando a gente fala de treino intervalado,
a gente está buscando aqui ganho de capacidade aeróbica ou a gente está buscando aqui, eu acho que eu sei a resposta, tá? Mas vamos ver. Ou a gente está buscando aqui adaptação neuromuscular, ou está buscando aqui ganho de mecânica de corrida, assim, desses pontos que eu estou falando que são coisas que se conversam, mas que não são exatamente a mesma coisa, quais delas ou se todas elas podem ser melhoradas por meio de treinos intervalados? A gente está buscando, André, principalmente adaptação neuromuscular, mecânica de corrida, então melhora da economia de corrida. A gente está buscando a melhora da nossa potência aeróbica, né? Então não é aquele treino que visa, por exemplo, o atleta ganhar resistência, né? Melhorar a sua aptidão aeróbica, né? Mantendo ali um exercício de baixa intensidade, se tornar resistente, aumentar a quantidade de mitocôndrias, capilarização. Não, a gente está buscando aqui adaptações, muitas vezes, por exemplo, mais centrais, como, por exemplo, a capacidade do nosso coração de ejetar mais sangue com mais força. A gente está treinando aqui nossa musculatura, nossa capacidade de gerar energia de forma elástica nos nossos músculos, então desenvolvendo assim a nossa economia de corrida, Legal. nos tornando corredores mais eficientes. É isso que a gente está buscando, principalmente com o treino intervalado. Ou seja, na verdade é tudo, né? Todas essas coisas a gente está buscando. Sim. Até, Murilo, eu confesso aqui que isso vai fazer uma ponte legal com a próxima pergunta, que é assim, eu fiz um vídeo no Instagram recentemente falando sobre treinos para melhora de VO2, né? E aí a gente percebe que a gente está crescendo o podcast quando a gente começa a ter haters, né? Aí uma pessoa mandou lá, só pelo que, da maneira como ele falou, já dá pra ver que ele não entende nada do que tá falando. Falou alguma coisa assim. E falou que não existe espaço pro treino intervalado para corrida de longa distância, né? E aí eu até perguntei para ele, só para entender, o que você tá querendo dizer que treino intervalado não deve ser feito para quem corre meia maratona, só para entender o racional. Ele acabou nem me respondendo. Até porque, assim, Murilo, como eu já falei, não sou nenhum especialista. Eu sou um curioso e procuro estudar, aprender com você e com nossos convidados. Ele não quis responder, mas assim, aproveitando a pergunta que essa pessoa me fez lá no Instagram, e que, na minha opinião, ele falou, com todo respeito, falou uma grande besteira, porque eu acho que tem muito espaço para o treino intervalado, independentemente da distância que você vai correr. Talvez a gente possa discutir para um cara que vai fazer uma ultra de 250 quilômetros se faz sentido ele ficar treinando VO2. A gente pode até discutir isso, embora talvez eu acho que em algum grau talvez até faça sentido. Mas a pergunta é, todo corredor precisa fazer treino intervalado ou depende de quem é esse corredor, qual é o objetivo desse corredor e qual distância esse corredor vai fazer? Perfeito, André. Vou partir do pressuposto, nenhum corredor precisa fazer treino intervalado. Você é capaz de completar 5 km, 10 km, 21 km, 42 km ou uma ultramaratona sem o treino intervalado. Você é capaz. Perfeito. Faz Mas sentido. você pode potencializar muito o seu treinamento se você fizer o treino intervalado. Exatamente. Tá? Provavelmente essa pessoa, esse hater aí que veio falar com a gente, mandou essa mensagem, provavelmente ele está associando o treino intervalado a estímulos sempre supramáximos, estímulos de extrema velocidade. Estímulos ali de 30 segundos, 10 segundos, na velocidade máxima que aquele indivíduo é capaz de suportar. Daí eu até concordo com ele, talvez não sejam os estímulos mais adequados para um atleta de meia maratona e maratona fazer. Ou talvez, se for fazer parte da rotina de treinamento dessa pessoa, vai ali compor uma parcela muito pequena dos treinos dela. Então, depende do treino intervalado. E a gente vai esmiuçar aqui quais são os tipos de treino intervalado. Talvez a gente não consiga abranger todos, talvez existam outros que até fujam, talvez, da minha competência, talvez outros que alguém já tenha criado, um outro protocolo, etc. Mas a gente vai falar aqui de vários tipos. Então, assim, André, todo corredor pode se beneficiar dos treinos intervalados. Agora vai depender de qual tipo de treino intervalado. Perfeito. E assim, Murilo, para complementar essa resposta sua, eu acho assim, todo corredor precisa, como você falou, não precisa. Ele pode correr de tudo não fazendo treino intervalado. Ele pode correr... tem até um livro bem legal aqui, que eu nunca falei,
que é do escritor Murakami. Ele é um japonês, você já ouviu falar? O livro Sim, chama é o... Do que falo quando falo de corrida. É muito legal, assim. E Ele é escritor e romancista, né? E Exatamente. corredor, né? Ele tem Amador. uma história muito legal. Aliás, recomendo a leitura desse livro para quem é corredor e com certeza vai se identificar. O que ele fala, assim, a minha vida inteira eu acordo e corro 1 hora por dia, todos os dias. Uhum. Ele fez isso a vida inteira e correu um monte de maratona, nunca teve Triatlon uma... também, triatleta. Exatamente, triatlon, nunca teve uma performance astronômica, né? Não teve. Ele teve uma performance na média, só que ele nunca ligou para performance. Então, assim, eu acho assim, qualquer corredor que esteja querendo melhorar a sua performance, vale a pena ele beber um pouquinho dessa água. Eu diria assim, entendeu? Tanto é verdade, né, sem querer entrar em detalhes aqui, que hoje a grande questão de quem é atleta profissional, de quem é pessoas que são quem depende da performance para viver, vamos dizer assim, né, para conseguir patrocínio, para conseguir dinheiro, é como que você pode colocar o máximo de qualidade no seu treino. Qualidade, entenda, treinos de intensidade, treinos com intervalados, sem se machucar, né? Então, assim, porque esse é o grande ponto. Então, o cara faz um volume enorme, mas o que faz diferença ali no treino dele, assim, o que ele dá ênfase, o que ele dá o sangue, são os treinos intervalados, de alguma forma, né? Tanto que hoje em dia tem os dias de duplo limiar de lactato, aquela coisa que a pessoa faz de manhã um treino de intervalado e à tarde um outro treino para conseguir um estímulo ainda maior, mas isso é outra discussão. Só quero dizer assim que para quem quer performance, vale a pena você em algum grau colocar o treino intervalado. E sobre as distâncias, Murilo, você acha que tem... Pode falar, eu faço a próxima pergunta em seguida. Só um gancho aqui. Eu concordo, acho que para todos que buscam performance vale a pena o treino intervalado, mas eu vou puxar mais um gancho aqui. Ao meu ver, vale também para aquela pessoa que corre só por qualidade de vida e saúde. Legal. Aquela pessoa que às vezes não gosta tanto de correr, mas faz ali porque é um esporte democrático, é um esporte fácil, que você pode realizar, por exemplo, durante uma viagem, aquela pessoa que viaja muito a trabalho pode conseguir correr em qualquer lugar. Para essa pessoa também vale a pena o treino intervalado, porque partindo do pressuposto que aquela pessoa que treina por saúde e qualidade de vida, quanto mais ela conseguir potencializar o treino dela, ou seja, ter mais resultados, mais efeitos em menos tempo, melhor. Aquela pessoa que também não curte tanto correr. E o treino intervalado, ele se mostra muito benéfico também para parâmetros de saúde. Então, para redução de glicemia, para colesterol, para peso corporal, IMC, etc. e tal. Então, para parâmetros de saúde, o treino intervalado se mostra muito benéfico. Então, comparando-se, por exemplo, um treino intervalado de, sei lá, 30 minutos com um treino contínuo de 1 hora, os resultados são muito semelhantes. Né? Não estou falando que um é melhor que o outro, que a pessoa só deve fazer treinos intervalados, nem nada do tipo. Mas talvez inserir uma vez na semana um treino intervalado potencialize ainda mais os resultados para a saúde e qualidade de vida. Então perfeito, vale a pena também pensar para esse tipo de indivíduo. Perfeito, ele faz todo o sentido do mundo. Aliás, muito bem colocado por você, não tinha pensado por essa ótica e é verdade, assim. Até às vezes quando eu estou recomendando atividade física para pacientes, né? Eu falo assim, você faz atividade física? A pessoa fala, faço. Aí eu começo a fazer as perguntas que eu já falei aqui em outros episódios que a pessoa acha até estranho. Mas o que você faz? Ah, eu faço corrida. Ah, mas como é que é seu treino de corrida? Ah, é assim. Mas quantas vezes por semana? E aí eu vou destrinchando, fazendo realmente uma anamnese, assim, da prática esportiva da pessoa. E várias vezes eu falo, olha, que legal que você caminha 3 vezes por semana. Mas será que se a gente colocar... Além desses 3, colocar um dia de treino de força e talvez dentro dessa prescrição, né, de atividade física, será que desses 3 dias, será que não tem um dia que você pode fazer um pouquinho mais de intensidade? Eu acho que isso que você está falando é muito legal, porque a gente até vai fazer um episódio sobre isso, sobre as tendências, né, da corrida. Teve um relatório grande do Strava sobre isso, mas acho que um ponto que cabe aqui é que eu até me surpreendi com esse dado. Eu acho que é um pouco do nicho que eu vivo. Eu achava que as pessoas estavam querendo cada vez mais a performance, cada vez mais resultado. E, na verdade, não. Né? O que a gente está percebendo é que as pessoas estão realmente buscando cada vez mais a corrida como qualidade de vida, buscando sem preocupação com o tempo, buscando muito correr acompanhado. Mas aí... a gente precisa lembrar isso, ponto que você falou. Talvez, mesmo quem está buscando qualidade de vida, tenha benefício de fazer um pouquinho
de treino intervalado ou treino de intensidade, enfim. Uhum. É isso aí, André. Quando eu aplico a minha anamnese inicial na minha assessoria, na Biberer, 60, 70% das pessoas colocam como principal objetivo a qualidade de vida, né? E aí eu vou falar mais uma coisa. Eu falei dos parâmetros aqui de saúde e eu não mencionei, eu acho que o principal deles. Acho que eu pulei ele, que é o VO2 máximo, Sim. né? Que a gente já gravou um episódio específico sobre ele e até você me fez uma pergunta muito interessante no meio daquele episódio, que foi se, por exemplo, uma pessoa simplesmente ali, um idoso, por exemplo, debilitado, né, às vezes dependente já, se ele se beneficiaria, por exemplo, de uma caminhada dentro da sua casa, a simples deslocamento de uma cama para o banheiro, para a cozinha, etc. E a resposta, né, o que a gente concluiu foi que sim, porque aquela intensidade para uma pessoa debilitada é um exercício já de mais alta intensidade, né, porque a intensidade ela é relativa. Perfeito. Então agora eu puxo o gancho aqui. Uma pessoa, às vezes, saudável, que fala que caminha 3 vezes na semana, legal, isso é bom, é saudável, etc. Mas não é um estímulo ainda suficiente para treinar, para aumentar ou para frear o decréscimo do VO2 máximo dela com o envelhecimento. Perfeito. Então, um treino intervalado também poderia ter essa capacidade. Poderia não, tem essa capacidade de aumentar o VO2 máximo dela ou até mesmo retardar o declínio dele com o envelhecimento. E aí tem tudo a ver com qualidade de vida, com longevidade, com envelhecimento saudável e tudo mais. Não, com certeza, cara. Não, puta, eu até, cara, eu sou fã do Drauzio Varela. Inclusive, encontrei ele correndo esses dias. Eu fiquei com vergonha de... Aonde? No Ibira? No Minhocão, cara. Eu vi ele, eu falei, nossa, acho que o Drauzio Varela. Aí, eu já me incomodou que um pessoal apareceu do lado dele e começou a filmar, assim, sem pedir. Eu falei, pô, achei um negócio meio invasivo. Isso é chato, acabei não falando, deixa o cara, sabe, fazer a corrida dele, não falei com ele. Mas não é isso que eu ia falar. Ele foi recentemente no Roda Viva, aliás, recomendo fortemente, gente, pra ver essa entrevista. Tá com 82 anos. Cara, a clareza mental do cara, a capacidade do cara falar sobre as mais diversas coisas, ele tem uma capacidade de um conhecimento diverso, então não é o cara que só fala de medicina, ou o cara que só fala de corrida. Ele é um cara polivalente e tal. E aí, em algum momento, a Vera Magalhães, que é a apresentadora, ela pergunta, né? Você atribui em parte isso à corrida? Ele fala, com certeza. Ele fala, e isso tem muito a ver com o que a ciência está dizendo, né? Porque ele provavelmente, para um cara de 82 anos, eu vi ele correndo lá e tava correndo bem, assim, né? Não tava dando um tiro, mas tava correndo bem, com 82 anos, assim. E isso tem a ver com VO2, isso tem a ver com longevidade. Claro que ele tem também uma genética, provavelmente, né? Porque privilegia, né? Tem gente que com 82 anos está com o joelho completamente de artrose, não consegue andar. Mas, assim, o cara... Isso aí acho que tem muito a ver com longevidade. Mas, enfim, não vamos fugir da pauta. Só um ponto aqui, que você mencionou um livro, outra dica de leitura para os nossos ouvintes é o livro Correr, né? Eu fui pesquisar o nome aqui, porque eu sou péssimo com nomes, e o nome é bem fácil, né? Correr, do Drauzio Varela, ele conta a história dele, a trajetória dele na corrida, e é incrível o livro, realmente é muito bom. E quem sabe, né, André? Quem sabe a gente vai ficar tão famoso aqui no quilômetro 41 que um dia o pessoal vai correr do nosso lado filmando a gente. Eu vou te falar, cara, isso seria o ápice do podcast Quilômetro 41. A partir daí, zera a vida e começa de novo, né? Exatamente. O problema é que o cara é muito ocupado, assim, muito. Ele faz muita coisa. Bom, enfim, vamos em frente. Então, destrinchado esses pontos, na verdade tinha um outro ponto que a gente não falou, Murilo, perdão, sobre as distâncias. Então, o cara que tá querendo fazer o melhor 5K da vida dele, vamos falar dos extremos, que eu acho que é mais interessante. O cara que tá fazendo o melhor 5K da vida, o cara quer fazer a melhor maratona da vida. Ambos precisam ou poderiam se beneficiar de treinos intervalados? Com certeza. Tipos diferentes de treinos intervalados, mas ambos se beneficiariam deles. Perfeito. E aí a gente extrapola para os 10K, para os 15K, para meia maratona. Todo mundo tem espaço. E aí já faz um link legal com os tipos, né? Então vamos começar, Murilo. Tem vários tipos de treino intervalado. O primeiro que a gente vai falar seria... Pode falar. Não, eu vou comentar um outro aqui que eu acho que eu coloquei fora da pauta, que eu acho que é o primeirão de todos. Ah, legal. Que até talvez geraria ali uma questão se pode ser chamado de treino intervalado ou não, mas eu considero um treino intervalado. Corre até anda, porque... é isso?
O corre e anda, perfeito, Maravilha. André, porque assim, a gente falou assim, poxa, na hora que a gente definiu o treino intervalado, é a gente alternar uma intensidade que aquela pessoa não suporta por muito tempo com um bloco de recuperação para que ela possa novamente partir para aquele estímulo de mais alta intensidade. Então você concorda comigo, André? Aquela pessoa que está começando a correr, está começando a entrar nesse universo, que ainda não tem uma capacidade cardiorrespiratória que permite com que ela corra por muito tempo, ou seja, quer dizer que a corrida, qualquer corrida para ela, seja uma corrida a 7 km por hora, né, ou uma corrida a 12, é uma corrida já de mais alta intensidade. Ou seja, para essa pessoa alternar corrida e caminhada, que é aquela tradicional transição, né, para corrida 100% um treino 100% de corrida, é um treino intervalado para essa pessoa. Perfeito, então, para mim, esse é o primeiro treino intervalado. Muito é bom. O corre e anda, tá? Muito bom. Então, isso vai muito ao encontro do que você falou sobre o esforço relativo. Né? O trote para essa pessoa, ela já pode estar perto ali do segundo limiar e o andar, ela já está tipo quase em Z3, só andando. Então já é perfeito. Legal. Exatamente. Legal. Um exemplo clássico disso, por exemplo, um aquecimento caminhando e depois 6 estímulos, 6 blocos de 2 minutos correndo, numa intensidade o mais leve possível, né, para desenvolver mesmo a resistência, alternando com 3 minutos de caminhada, por exemplo. Então, blocos de 5 minutos dividindo 2 por 3 seria um exemplo clássico disso. Isso aí, cara. E as pessoas têm que cada vez mais entender o valor de eventualmente um corre-anda, a depender de onde você está vindo. Encontrei recentemente um ouvinte que começou a ouvir o podcast e me falou, cara, eu comecei a correr há um ano, ele tem mais de 70 anos de idade, comecei a correr há um ano, com corre-anda, né? Eram intervalos de 1 minuto, trotando, né? E o cara já está correndo meia maratona, entendeu? Um ano depois, com 70 anos de idade. Então, assim... Com certeza, Murilo. Achei incrível aí esse seu ponto. Então, corre e anda já é o primeiro tipo de treino intervalado. Legal. É o primeiro, exatamente. E aí assim, André, o objetivo, né? Qual é o objetivo do corre e anda, né? O que a gente está buscando? Perfeito, a gente está buscando a adaptação do sistema aeróbio dessa pessoa, né? Nesse primeiro momento, André, a gente até pode inserir alguns estímulos em velocidades mais altas também, buscando aumento do VO2 máximo, isso é importante, mas boa parte dos treinos dessa pessoa que está começando a correr, ela está começando a desenvolver a resistência dela, a capacidade aeróbia dela, é muito importante que ela vá correndo numa intensidade o mais confortável possível, para desenvolver mesmo uma resistência, desenvolver o sistema aeróbico dela. Então, o principal objetivo é a gente conseguir aumentar o tempo que ela consegue correr. Então, que nem eu citei no exemplo, 2 por 3, daqui a pouquinho vai ser o contrário, 3 por 2, daqui a pouquinho 4 por 1, daqui a pouco vamos para blocos então de 5 minutos, correndo, 6, e a gente vai aumentando até que ela se sinta confortável para fazer um treino já correndo 100% do tempo. Muito bom, muito bom. Então, vamos... E aí? Fala. Não, vou pro próximo ponto aqui também. Eu tentei dar uma dividida que talvez até em intensidade aqui dos estímulos, né? Tá. O próximo tipo intervalado, André, a gente falou ali do segundo limiar ventilatório, né? O limiar de lactato. E aí tem um treino muito famoso, então acredito que boa parte dos nossos ouvintes já ouviu falar nele, que é o tempo run, né? O treino em que a pessoa faz um aquecimento, depois ela corre num ritmo moderado intenso, muito perto desse segundo limiar ventilatório, limiar de lactato, ritmo de 10K, né? Então é um treino extremamente extenuante do ponto de vista físico e mental, porque é bem aquele ponto em que quase ali na curva do que é possível ser mantido por muito tempo, aquilo que não é possível de ser mantido por muito tempo, do ponto de vista fisiológico, porque a pessoa já está acumulando ali uma quantidade de lactato, né, na corrente sanguínea já mais elevado, o corpo está lutando ali para conseguir retirar esse lactato, então é um estímulo extremamente desconfortável, né? Então, assim, para a pessoa que está... É horrível, né? Imagina, você ficar ali, às vezes... 30 minutos, 20 minutos correndo nesse ritmo é extremamente cansativo, extremamente extenuante. Então, para a pessoa que está se adaptando a essa intensidade de exercício, um intervalado de limiar de lactato, então, ao invés dessa pessoa ficar ali já 30 minutos correndo nessa intensidade, por que não fracionar em vários blocos nesse ritmo?
para a pessoa se acostumar, ela aprender a lidar com isso, o corpo dela começar a trabalhar bem com o acúmulo de lactato e conseguir retirar ele da corrente sanguínea de forma mais eficiente. E daí vem o treino intervalado de limiar de lactato. Então, é uma preparação para os tempo runs. Um exemplo disso, por exemplo, são blocos estímulos de 1.000 metros em ritmo de 10 quilômetros. Seria um exemplo disso. Tá, então, só para pontuar aqui, então a diferença da tempo run do intervalado de limiar de lactato, ambas as corridas a gente faz próximo ao segundo limiar, certo? Perfeito. A diferença é que na tempo run é ininterrupto e no intervalado de limiar de lactato são estímulos fracionados dentro desse. E aí, assim, para quem já fez, vai saber. Eu já fiz bastante esses 2 treinos e eu sei o quanto que a tempo run é mais desconfortável. Sim. Porque você, aliás, para quem já correu um 10K no talo, né? Quando eu falo ritmo de 10K, gente, é partindo do pressuposto que você correu 10K muito próximo ao máximo da sua performance, né? Porque se você correr 10K trotando, você não vai correr no ritmo da tempo run, né? Acho que isso é intuitivo. Você é extremamente desconfortável, né? E aí acho que muito legal isso que você falou também, Murilo, a gente vai fazer, aliás, já está na nossa calendário aí um treino, um episódio inteiro sobre mentalidade e tudo mais. Mas a tempo run, ele desenvolve essa resistência mental ao desconforto, né? Porque fazer isso prolongado, porque o intervalado ele tem essa coisa, é um estímulo intenso, mas às vezes é curto, então você aguenta bem. Agora ficar 15, 20, 30 minutos tá aí nessa faixa é bem mais desconfortável. É muito legal isso que você falou, André, do desconforto, que é também uma forma da gente treinar a parte mental, né? Naquele livro dos 80-20 do Matt Fitzgerald, né? Ele fala muito sobre isso também, cita até alguns estudos, alguns exemplos ali, pessoas que testaram, né? O simples fato de você acostumar o seu, não só do ponto de vista fisiológico, mas acostumar o seu corpo àquele estímulo. E então, uma pessoa que faz a 10 quilômetros hoje, tá? E daqui uma semana faz de novo os 10 quilômetros, teoricamente, não houve tempo ali suficiente ainda para uma adaptação fisiológica, mas o simples fato dessa pessoa fazer novamente 10 quilômetros, ela já saber como que é aquele estímulo, como é aquele esforço, aquela duração, etc., isso faz com que haja uma tendência dela já performar melhor nesse segundo teste de 10 quilômetros, pelo simples fato da mentalidade dela já estar mais preparada para aquilo. Então, esse treino de intervalado de limiar de lactato também vem a esse encontro, né? E aí, exemplificando também, André, a intensidade desse limiar de lactato, a gente falou perto do segundo limiar, é ali o Z4 da pessoa, né? O Z3, já final do Z3, Z4, a gente está falando de 80%, 90% da frequência cardíaca máxima dela, só para as pessoas também terem esses parâmetros, que às vezes uma pessoa está mais familiarizada com uma nomenclatura ou com a outra. Então, por exemplo, eu que tenho uma frequência cardíaca máxima de 185, seria a partir de 148, é isso? É 80%, isso. 90%, é isso? Isso, 80% 90% da frequência cardíaca máxima, aproximadamente. Ou até, que é uma faixa relativamente grande, né? Até 166, né? Assim, eu sinto que, assim, recentemente, quando eu faço intervalado, assim, intervalados mais curtos, eu bato no 160, 160 e pouco, mais ou menos nessa faixa. Treino de VO2 já é mais perto dos 170 para mim, que tem uma frequência cardíaca máxima de 185. Mas isso é muito individual, né? Perfeito, Murilo. Próximo tipo de treino intervalado. Próximo, vou falar aqui dos intervalados de potência aeróbica, tá? Então, são os treinos que visam principalmente fazer com que a gente aumente o nosso VO2 máximo, né? O tão famoso VO2 máximo. Então, aqui, André, a gente já está falando de frequências cardíacas ali de 95% a 100% da nossa frequência cardíaca máxima. São estímulos que, fisiologicamente falando, são difíceis de serem mantidos por mais de 5 minutos. Alguns lugares falam até 7 minutos para atletas muito bem treinados, mas vamos ficar aqui numa faixa de 3 a 5 minutos aproximadamente, tá? Então, um exemplo clássico de um treino com essa finalidade seria, por exemplo, 4 estímulos de 4 minutos, então, de duração. Um ritmo, muitas vezes, próximo, até mais forte do que uns 5 quilômetros, ok?
e intervalos, por exemplo, de 2 minutos e meio, intervalos ativos de 2 minutos e meio. Então a pessoa corre forte durante 4 minutos, um ritmo ali até 20, 25, 30 segundos mais forte do que o 5K dela, e aí depois ela recupera trotando leve ou caminhando durante 2 minutos e meio. Esse seria um exemplo clássico de um treino intervalado para desenvolver a potência aeróbica. Mais forte que o ritmo de 5K? Muitas vezes um pouco mais forte, dependendo do Caramba. estímulo, da duração. Doido. É, é. Tá bom. Puxado, Puxado. doído. E aí esse é um treino muito intenso, né, Murilo? Tem que ser feito com Muito cuidado. intenso. E é um daqueles treinos que, assim, se você somar o tempo de estímulo intenso, o treino acaba ficando, tem o aquecimento, tem o desaquecimento e tal, mas você vai ver ali, você ficou, assim, entre 15 e 20 minutos nessa faixa. Às vezes nem tudo isso, às vezes até menos, né? Mas mesmo assim, Sim. o estímulo é tão intenso que ele traz todos os benefícios, né? Inclusive aí também técnica de corrida, né? Perfeito. Uma coisa que fala-se muito, assim, que para ganho de biomecânica e técnica de corrida, uma das melhores formas de você fazer isso é você correr mais e correr em mais rápido, né? Porque naturalmente o seu corpo, a sua própria percepção vai se desenvolver e você vai desenvolver uma técnica mais apurada, né? Às vezes a gente tem a tendência de falar assim, pô, eu vou pensar em pisar de tal forma ou de tal. E na verdade, para a grande maioria das pessoas isso é muito complexo, né? E não sei se você conhece, mas eu desconheço estudos que mostraram assim, olha, eu fiz uma reeducação aqui, esse cara melhorou a técnica, é muito difícil. Agora esses treinos intensos têm também esse benefício, né? Com certeza. Quanto mais intenso, mais a gente vai desenvolver a nossa mecânica também, né? As passadas têm que ser mais rápidas, mais frequentes, o tempo de contato com o solo mais curto. Né? Então a gente tem uma, uma ativação na palavra certa, mas um desempenho maior ali do componente elástico da nossa musculatura, treinar o stiffness muscular. Então a gente tem uma tendência a desenvolver mais a mecânica de corrida também nesse tipo de treino. Maravilha. Vamos lá. Próximo tipo de Bora. treino intervalado. Vou falar aqui, André, agora dos intervalados de potência anaeróbica, tá? São intervalados acima do nosso VO2 máximo, então são estímulos ali supramáximos, né? Até o VO2 máximo, a gente está falando aqui de submáximos, né? Então a gente está trabalhando dentro ali do nosso espectro, onde predominantemente a gente tem um metabolismo aeróbico sendo utilizado, né? Até o VO2 máximo, o meu metabolismo aeróbico está ali tendo uma representatividade muito grande. Acima disso, a gente está trabalhando muito nossos mecanismos anaeróbicos, né? Eles tomam um papel mais importante acima ali da nossa frequência cardíaca máxima, né? A gente chega na frequência cardíaca máxima, a gente ainda é capaz de desempenhar intensidades mais altas, mas são estímulos de bem curta duração, né? Então aqui a gente está falando de estímulos de 1 minuto, 1 minuto e meio. Então, dependendo do atleta, a gente está falando aqui de talvez de um estímulo de 400 metros, né? Com intervalos ali normalmente mais longos do que o tempo de estímulo. Então, a gente está falando aqui 1 minuto de estímulo muito forte, e a gente está falando aqui de 2 minutos de recuperação ativa, por exemplo, para que essa pessoa possa ter uma recuperação total do seu metabolismo, né? E ela consiga depois performar numa intensidade muito semelhante ao próximo estímulo. Então, a gente está falando aqui em intervalado de potência anaeróbica, e aí é um tipo de intervalado muito utilizado para provas, por exemplo, de 5 quilômetros, onde a gente já tem uma predominância um pouco maior do metabolismo anaeróbico aqui também, é um metabolismo importante, é um tipo de intervalado que mais dificilmente vai ser utilizado para atletas que fazem provas maiores, por exemplo, meia maratona e maratona, tá? Então, esse seria o próximo tipo de treino intervalado. E aqui a gente está falando de estímulos acima, né, da frequência cardíaca máxima, então a gente, talvez sejam estímulos até curtos, né, 1 minuto, talvez a gente nem atinja a nossa frequência cardíaca máxima, porque não dá muito tempo a frequência cardíaca subir tanto ao longo desse 1 minuto. Ela vai subir, mas talvez ela nem chegue no seu máximo, mas a intensidade é mais alta de exercício, exatamente porque a gente tem o nosso metabolismo anaeróbico, né, aquele que não depende do oxigênio, entrando em funcionamento de forma mais predominante para manter essa intensidade de exercício. E aí, nesse tipo de treino é que você sente aquele delay clássico, né? Vamos supor, você faz um tiro de 1 minuto, pá, super intenso.
Você para de correr, você olha no relógio, a frequência nem tá tão alta. Só que enquanto você tá no repouso, você ainda vê ela subir Perfeito. para depois começar a cair. Então, na verdade, o que você não teve em 1 minuto, você nem teve tempo de se adaptar àquele tamanho estímulo, assim, né? Então a frequência ainda vai subir e depois vai cair. E por isso que o intervalo tem que ser longo, porque senão se você, vamos supor, faz um tiro de 1 minuto, depois de 30 segundos está começando, quando você começar o segundo tiro, você ainda vai estar com a frequência subindo do tiro anterior, né? Não sei se faz sentido isso que eu tô falando. Faz todo sentido, André. E aí, até puxando um gancho, a gente vai falar disso mais para frente, mas como mensurar, né, a intensidade do exercício. Com certeza, um intervalado de potência anaeróbica, a melhor forma não é pela frequência cardíaca, né, mas sim pela percepção subjetiva de esforço, por um parâmetro ali relacionado a tempos de prova, né? Então, aí seria uma forma melhor da gente quantificar essa intensidade de exercício. Perfeito, Murilo. E o benefício aí também muito focado em biomecânica, adaptação neuromuscular, e aí principalmente isso, né? O cara não vai melhorar a capacidade aeróbica dele, não é esse o foco, né? Perfeito, exatamente, André. E aí, um próximo tipo de treino intervalado, que é ainda mais intenso, são os estímulos em máxima intensidade, né? Aqui a gente está falando de estímulos, por exemplo, de 10 segundos de duração. São estímulos ainda mais intensos, ainda mais voltados ali para uma adaptação neuromuscular e mecânica desse indivíduo, né? Economia de corrida, etc. Então, por exemplo, estímulos all out, né? Na máxima a intensidade desse indivíduo, de 10 segundos de duração e intervalos muito longos de 2 minutos e meio, 3 minutos, por exemplo. Então, são estímulos extremamente intensos. Legal. E aí sim a gente pode falar que é um estímulo no seu máximo. Nesse tipo de treino, o atleta ele pode correr na sua máxima velocidade sem dó nem piedade. Eu fazia muito isso na época do atletismo. A gente fazia tiros de 100 metros. Você faz assim, fazer 10 tiros de 100 metros. Você dá o tiro, você vai lá, corre. Eu sempre fui lento para esse patamar, né? Porque eu não era corredor de 100 metros. Você chega do outro lado, a gente voltava andando, que dava uma caminhadinha, eu voltava andando bem devagar mesmo. Voltava, então sei lá, dava 2 minutos, 2 minutos e meio, fazia outro tiro de 100 metros. E isso, assim, é incrível que às vezes, assim, a primeira vez que você faz, você fala, pô, não aconteceu nada. No dia seguinte, essa panturrilha tá carcomida. De verdade, assim, principalmente a panturrilha, né? E a gente ainda fazia de sapatilha com cravo, né, na pista. Então, assim, no dia seguinte você tá com a panturrilha destroçada. Aí você faz, depois de 2 semanas, não acontece nada. Você não sente nada mesmo, nem depois. Então você teve ali uma adaptação, né? E para essas provas de média distância, né? No meu caso, corria 1.500, até para quem corre 5.000. A verdade é que para correr essas provas realmente bem, você precisa ter uma velocidade máxima que não é de um sprinter, mas você tem que ter uma velocidade máxima alta, né? Não tem como. É por isso que se você pegar o melhor ultramaratonista do mundo e mandar ele correr 1.500, ele vai ter uma performance mediana, né? Mediana, talvez ele até performe bem, mas assim, não é competitivo dentro do... Né? São pessoas diferentes, né? Então você tem que ganhar muito nesse sentido. Legal, Murilo. Perfeito, André. E aí, só um outro fato curioso, esses estímulos assim, muito, na máxima velocidade, muito utilizado em provas de pista, né? No treinamento para provas de pista, mas de curta duração, etc. Cada vez mais a gente encontra alguns pesquisadores testando esses tipos de treino também para provas mais longas, né? De 5, 10 quilômetros, no intuito de a gente desenvolver as nossas fibras rápidas também, essa capacidade mecânica, a economia de corrida. Então, esse tipo de treino, claro que não para todo tipo de atleta, talvez para atletas mais avançados apenas, pode também se encaixar bem na programação, na periodização de corredores de rua de provas mais longas também. Então, é um estímulo interessante também. Eu até sigo um treinador, acho que ele é australiano, chama Matt Fox. Esse cara, ele corre super bem, assim, ele já correu várias maratonas para 2:20, 2:22, 2:23, e ele tava há 5 anos tentando quebrar a barreira dos 2:20, fazer 2:19, alguma coisa. E aí ele conseguiu agora, relativamente recentemente. E uma das coisas que ele fala, ele fez um vídeo assim, qual foi o divisor de águas? Ele incorporou 2 vezes por semana
tiros com esforço máximo na ladeira. Então, tipo, você fala assim, putz, né? O cara, maratonista, uma maratonista que é, tipo, sub-elite. Ele não é profissional, mas ele tá pouquinho para ser Quase. profissional. Exato. E ele fala que foi um divisor de águas, tudo bem. Mas aí o que você falou, o cara mega experiente, que já tem uma bagagem bizarra, que já tá fazendo um volume bizarro. Talvez seja a cerejinha do bolo, assim. Realmente, talvez não seja a prioridade número 1, né? Para alguém que tá começando agora a treinar meia Perfeito. maratona, até porque tem um risco de lesão que não é Muito desprezível, né, alto. Murilo? Legal. O Com que mais, certeza. Murilo? Temos mais dois tipos aqui, tá, André? Coloquei mais. Você falou agora dos sprints em subida. O próximo treino intervalado seria o intervalado na subida, né? A gente já gravou aqui um episódio específico sobre a importância do treino em subida. E eu Legal. lembro que lá a gente teve uma sessão do nosso episódio em que falamos sobre um estudo, né, que comparou estímulos contínuos na subida e de mais baixa intensidade, comparou esse tipo de treino com estímulos cada vez mais intensos na subida e com inclinações cada vez maiores, né? E a gente percebeu lá no resultado do estudo que ambos, né? Na verdade, ambos não, né? Todos esses espectros de treinos em subida são benéficos para o corredor, mas quanto mais intenso, né? E quanto maior, seja por velocidade e ou inclinação dessa subida, melhor. Então, o treino intervalado na subida também é uma excelente estratégia para ser utilizada, né? Para ganho de mecânica de corrida, de força específica, vai repercutir numa maior velocidade no plano depois. Em testes ali nesse estudo, ele fez testes contra relógio, né? E mostrou-se ser um treino extremamente eficiente para melhora do seu tempo de provas. Então, um treino intervalado em subida, independente ali da duração, se você ou da intensidade desses estímulos na subida, é um outro tipo de treino intervalado muito utilizado. Legal. Benefício de força, ganho de técnica, prevenção de lesão, né? Porque Perfeito. acho que Exato. E pode falar. não, desculpa, só ia dar um exemplo, né? O exemplo disso seriam, sei lá, 10 estímulos, por exemplo, de 30 segundos de duração, com 5% de inclinação, e aí a somatória de inclinação e velocidade gerando um desconforto nota 6, 7, numa escala de 0 a 10, por exemplo. Então, estímulo moderado, moderado intenso, alternado por um estímulo de 30 segundos de recuperação sem inclinação. Então, utilizando-se, por exemplo, uma esteira, né, ou descendo ali a subida que você utilizou no ambiente aberto, né? E a gente vai falar também esteira versus outdoor aí em breve. Legal. O que mais, Murilo? Tem mais algum? Tem o último que eu ia falar, que é o intervalado em ritmo de prova, André. Então, a gente falando em periodização de treinamento, principalmente pensando em atletas já um pouco mais experientes, com uma experiência moderada, né? Pelo menos, é interessante a gente começar a testar ritmo de prova, fazer com que esse atleta fique familiarizado com a velocidade alvo da prova Sim. que ele tem, seja de 5K, seja de 10, seja de 21, seja de 42. Então, intervalados em ritmo de prova, mas no final de uma periodização, eles são super interessantes também, para que haja essa habituação a essa intensidade de exercício. Então, pode ser um treino durante a semana, pode ser um treino longo, né? Claro que a maioria dos treinos longos vai ser feito em baixa intensidade, mas alguns treinos longos podem ter também um bloco ali de treino intervalado, onde o atleta vai mesclar um estímulo na intensidade de prova dele com um estímulo de recuperação, para que ele fique familiarizado com isso. Legal, Murilo. E assim, isso é uma coisa que para mim é muito claro, assim, até é uma coisa que vira e mexe eu tenho dificuldade, até porque a gente nossos ritmos vão mudando, né, conforme o seu nível de treinamento e tudo mais. E é incrível como é difícil às vezes você acertar, né? Recentemente até eu tenho sofrido um pouco com isso. Tá prescrito lá, um treino intervalado para X. E aí eu começo, acho que eu tô no ritmo, de repente eu tô rápido demais. Aí eu diminuo, daqui a pouco eu tô rápido de menos. E isso, num treino, ok, você vai ficar na média ali, mas na prova pode acabar com a sua prova, né? Se você tá lá numa prova, qualquer distância, né? Mas, aliás, realmente qualquer distância. Você começou lá um 10K,
Você tá querendo fazer um sub 40. Você começa e corre os primeiros 2 km para 3:40. Pode ser que já era, entendeu? Então, assim, às vezes, se você fazendo treinos com estímulo, você fala assim, não, isso aqui é 4:1. Você adquire, é uma coisa que, em alguns momentos, raramente na minha vida, eu peguei assim, não, isso aqui é 4:1. Eu tô buscando isso recentemente, inclusive, para entender melhor, assim, sabe? E isso é louco, assim, uma coisa que eu não fazia e que eu comecei a fazer até para fazer um teste, é fazer alguns intervalados com tênis de placa. E, cara, eu não sei se é subjetivo, eu não sei se é a placa mesmo, especificamente na pista do Pacaembu. Cara, quando eu tô com tênis de placa na pista, eu tenho que me controlar muito, porque eu perco completamente a noção. Você acha que você tá tranquilo, você vê, putz, tô rápido demais. Então, isso é outra coisa, assim, é uma dica adicional aí do treine faça alguns treinos-chave, pelo menos com o tênis que você vai correr no dia, porque muda. Ah, sim. Né? Então, assim, eu ainda não decidi se eu sou um defensor ou um não defensor do tênis de placa em treino. Sinceramente, é algo que eu tô testando mais recentemente. Mas isso é uma coisa que eu percebi, que muda completamente a minha biomecânica e a importância de você fazer estímulos em ritmo de prova com o tênis. Né? Isso eu acho que faz muita diferença. Com certeza. Murilo, eu fiquei com uma dúvida aqui. E o Fartlek? André, pra quem não sabe, o Fartlek, gente, é uma palavra, se não me engano, em sueco, não é isso? Sueco, Que significa brincadeira de correr, não é isso? Isso, brincadeira ou brincar de correr. Alguma coisa assim. Que é basicamente uma alternância entre estímulos mais intensos e menos intensos, que pode ser considerado o intervalado. Mas explica aí pra gente se é ou não é. Perfeito. André, o fartlek, a palavra sueca, né? Essa metodologia de treino, se não me engano, é da década de 70, tá? Posso estar enganado aqui, sou péssimo com datas. Qual que era a ideia por trás desse treino? Literalmente você correr variando intensidades, então você manter uma corrida o tempo todo, mas variando as intensidades de forma até que um pouco aleatória, por isso que a palavra brincar. Então você está correndo, então é um treino mais descontraído. Aí você vê ali, sei lá, você tá no Parque Ibirapuera, você vê um banco ali na frente, você fala, vou dar um sprint até aquele banco, né, submáximo, vou correr mais forte até lá. Aí você foi lá, correu. Agora eu vou recuperar até o poste. Aí eu vou recuperar até o poste. Vou sair aqui da pista do asfalto e agora eu vou dar uma volta mesclando ali ritmos mais fortes e ritmos mais intensos, mais fracos na pista de terra. Agora eu vou correr na grama. Então, assim, o brincar de correr variando intensidades, variando tipos de terreno. Essa era a ideia por trás do fartlek, né? Só que, assim, pensando em periodização de treinamento, em controle de carga de treinamento, é um pouco difícil, né? Você prescrever um treino desse para o atleta. Como que você vai controlar as variáveis do treinamento? Se você falar, corre aí da forma que, basicamente, corre da forma que você achar melhor, né? Eu, particularmente, esse treino fartlek tão descompensado assim, é um treino que eu raríssimas vezes passo para um atleta. Eu já passei... Base. Período de base, período de transição, tá num período de festas, por exemplo, onde é mais descontraído mesmo. Às vezes eu coloco um fartlek desse sentido, até para o atleta se manter motivado e fazer um treino mais descontraído mesmo, mas não é praxe eu passar um treino desse. E daí, André, passou-se a criar o fartlek estruturado, né? O fartlek que você fala assim, olha, você não vai parar de correr, você vai manter a corrida o tempo todo, mas você vai, por exemplo, fazer 1 minuto de corrida um pouco mais intensa, em ritmo moderado, intenso, e vai alternar com 2 minutos de uma corrida leve, por exemplo, né? Não tão leve quanto uma recuperação de um estímulo, por exemplo, de potência aeróbica, de VO2 máximo, mas mais leve, talvez seu ritmo ali de rodagem, de treino longo. Ou seja, nesse sentido, um fartlek estruturado pode ser também considerado um treino intervalado. Mas aí eu acho que já tem treinadores que vão falar que vão falar que não é, mas pensando assim no quesito de alternância de intensidade, sim, pode ser considerado também um treino intervalado. Entendi, legal, Murilo. Fartlek eu já fiz muito, principalmente na época do atletismo lá, e a minha técnica na época prescrevia
um forte, 1 minuto forte, 30 segundos fraco. Aí 2 minutos forte, 1 minuto fraco. 3 minutos forte, 1 minuto e meio fraco. Ia sempre fazendo assim. Até chegar em 5, 2,5. Aí começava de novo. Tá. E aí ficava repetindo isso por 40, 50 minutos, 1 hora. E era isso. Assim, é uma coisa bem descontraída mesmo. E assim, no meu entendimento, posso estar falando besteira aqui. Se alguém fala assim, não, é um forte leg, eu já falar, beleza, é um treino mais moderado. Não sei se eu tô errado, né? Assim, se eu falar assim, não, isso aqui é um treino intervalado, eu já acho que é uma coisa mais intensa, mas aí pode ser um viés meu. Não sei. Acho que depende muito da prescrição. Depende da prescrição, André, sim, mas basicamente, se a gente fala de fartlek, fala que a pessoa vai manter a corrida durante todo o tempo. Não dá para ser algo muito intenso, né? Não dá para ser algo muito intenso, Perfeito. Exatamente. Mas assim, depende muito da nomenclatura que você quer usar. Eu, por exemplo, quando eu falo até de intervalado, o primeiro tipo de intervalado que a gente falou, alternando o famoso corre e anda, muitas vezes eu chamo de fartlek também, entendeu? Então, tudo bem, né? Exato. Na verdade, gente, para quem tá ouvindo, isso é uma coisa importante da gente falar, tá? Tem algumas coisas que tem 2 nomes. Tá? Então, assim, você pode ouvir falar de intervalos longos, intervalados curtos, você pode ouvir falar de HIIT, né, que é o High Intensity Interval Training. Então, assim, a gente tentou cobrir aqui os principais, mas ela falou assim, você não falou desse. Na verdade, a gente deve ter falado, mas com outro nome. Então, não existe uma sociedade internacional dos treinadores de corrida que definiu uma coisa de uma forma muito clara, o que é o quê. Isso aí depende muito de como você estrutura. Antes a gente tem aqui agora um ponto importante do episódio, a gente vai falar dos 5 principais erros, né? E isso aqui, gente, são erros que eu mesmo confesso que eu já cometi muito e ainda cometo. Mas antes, eu quero pedir para você que está ouvindo, para dar o like no vídeo, se você estiver ouvindo pelo YouTube, se inscrever no canal. Você que escuta no Spotify, que é a maioria das pessoas, não se esqueça de nos seguir no Spotify, para que você sempre fique atento e sabendo dos novos episódios. E principalmente, gente, eu quero pegar um pouquinho do tempo de vocês, peço um pouquinho de paciência para a gente falar do nosso Apoia-se. Como eu já venho falando aqui nos últimos nossos episódios, a gente reformulou o nosso Apoia-se. E pensamos durante muito tempo como que a gente poderia retribuir o carinho e o apoio dos nossos apoiadores sem prejudicar aquelas nossos ouvintes que eventualmente não têm disponibilidade financeira, não tem condição ou que não está afim mesmo de contribuir financeiramente. E a maneira como a gente encontrou para isso foi a criação dos episódios bônus. Então, para quem não pode ou não quer contribuir, vai continuar tendo Quilômetro 41 toda segunda-feira às 6 da manhã, como sempre teve. Mas, quem puder contribuir, quiser contribuir, eu tenho treino longo no sábado, eu já ouvi o Quilômetro 41 dessa semana. Relaxa que tem um episódio bônus para você fazer o seu treino longo no sábado ouvindo. Então, gente, qual que é a lógica aqui? O Quilômetro 41 é um projeto independente, feito com amor pela corrida, tanto da minha parte quanto pela parte do Murilo. Eu não vivo disso, gente. Eu sou médico nefrologista, intensivista. O Murilo é treinador de corrida e dono de uma assessoria de corrida. E assim, o podcast está crescendo. Você tem Reels no Instagram, tem a edição do episódio, que para quem não sabe sou eu que faço. O Murilo edita os Reels, então a gente divide aqui funções. Ou seja, a gente tem um trabalho cada vez maior com o podcast e a gente quer continuar fazendo o podcast crescer. Para que a gente possa, eventualmente, delegar a edição, gravar num estúdio, conseguir transformar esse projeto numa coisa sustentável no longo prazo, é para isso que a gente quer o apoio. A gente quer o apoio de vocês. Então, quem puder e quiser, faça a contribuição que vai ajudar a gente a transformar esse projeto num projeto que vai durar aí 10, 15, 20 anos. E aí, gente, como que eu faço isso? O link na descrição aqui, você vai lá, entra no Apoia-se, cria uma conta no Apoia-se e apoia o podcast Quilômetro 41. Nosso plano mais simples é o de R$20. E, gente, eu vou até contar pro Murilo, eu saí esses dias do plantão e aí, normalmente eu não faço isso, mas um amigo falou, André, vamos tomar café na padaria. Eu já não vou porque eu sei que é caro. Eu sou meio mão de vaca. Cheguei lá, eu pedi uma média e um pão na chapa com requeijão. Sabe quanto eu paguei, Murilo? Uns R$30? Paguei R$22. Falei, cara, R$22, um café e um pão na chapa. Tá? E o nosso plano mais simples lá do Quilômetro 41 custa R$20. Então, se você puder pagar um café e um pão na chapa
pra gente, para que Dá a para gente... ajudar. Exatamente. Então, se você puder pagar um café, então tô falando preços de São Paulo, tá, gente? São Paulo é um absurdo. Eu acho um absurdo pagar R$ 20 um café e um pão na Sim, chave. 22, com aliás. certeza. Mas é a vida. Então, assim, se não for fazer falta para vocês, faça a sua contribuição. E todos os planos você ganha um episódio bônus. Isso é importante dizer. O que muda para os planos mais caros é que você pode ganhar nossas camisetas, você pode ganhar nossas canecas. Lembrando que é apenas para quem... As entregas físicas é apenas para quem mora em São Paulo, porque a gente não tem alguém para cuidar da logística de distribuição desses itens se você morar em outro estado. Então, se você mora em outro estado, assine o plano mais simples, ou se você quiser assinar um plano mais caro e saiba que você não vai receber a camiseta, porque a gente não tem como enviar por enquanto. Então, falei demais, gente, mas sim, este mês é o episódio de ciclo de maratona. Na verdade, o mês de abril, que esse episódio aqui, na verdade, vai entrar em maio. Então, episódio de ciclo de maratona. Então, o Murilo destrinchou o ciclo de maratona que ele está fazendo neste momento para a Maratona de Florianópolis. Entramos em aspectos do treinamento, o que esse ciclo está significando na vida do Murilo, o que mudou em termos de vida, que se teve impacto na vida profissional. E também falamos aí de quais as metas do Murilo, o que ele está buscando, se ele tem alguma meta de tempo ou não. Então, assim, o episódio ficou legal demais, gente. E aí, um ponto importante. Eu prometo que é a última coisa que eu vou falar sobre o Apoia-se. Vocês têm duas maneiras de consumir este conteúdo. A primeira maneira é pelo próprio site do Apoia-se. Você entra lá, entra no nosso perfil e no mural você tem o post do episódio bônus ciclo de maratona. Certo? Além disso, se você quiser consumir pelo Spotify, você vai procurar por quilômetro 41 apoiadores. E você vai ter, eu vou botar o link aqui também, mas você vai ter um feed específico dos episódios para apoiadores. Não é, infelizmente, eu até reclamei com o pessoal lá do Apoia-se, não é o mesmo feed do podcast quilômetro 41 atual. É um outro, que é o Apoiadores KM41. E lá vão ficar os episódios bônus. Aí você tem que vincular o seu Spotify ao Apoia-se, coisa que você vai ter que fazer apenas uma vez. Depois que você vinculou, você vai entrar lá e vai ouvir o seu episódio bônus sem precisar entrar no site do Apoia-se. Então é um trabalho que você vai ter apenas uma vez. Prometo que eu terminei. Vamos voltar agora ao conteúdo. Não sei se o Murilo tem algo para complementar. Não, só sobre ainda os episódios bônus, não é nenhum episódio miguelento, não. É um episódio curtinho de 10 minutos que a gente fez ali só para conseguir apoiadores, não. São episódios profundos, longos, bem detalhados. Essa é a ideia, é realmente contribuir de forma a agradecer aqueles que nos apoiam de forma condizente, à altura. São episódios como todos os outros episódios do quilômetro 41. Basicamente isso. Só tem uma diferença, gente, que não é culpa minha. Não tem possibilidade de episódio em vídeo. Então é um episódio em áudio. É a única coisa que muda. Eu já vou deixar claro aqui para não ficarem bravos com a gente. A gente até gravou, eu editei quando eu fui postar, só pode episódio em áudio. Mas o conteúdo é o mesmo. Bom, vamos lá, Murilo. Os 5 principais erros do corredor ao fazer treino intervalado. Primeiro ponto, ignorar o aquecimento e o desaquecimento adequados antes de começar os intervalos. André, tendo em vista que a gente vai submeter o nosso corpo a intensidades mais altas de exercício, a um estresse mecânico maior, a gente sabe quanto maior a velocidade, mais impacto, né, nós vamos ter nas nossas articulações, nossos tendões, ligamentos, músculos. É muito importante que essa musculatura, que esses tecidos, né, estejam preparados para a carga que ela vai ser submetida. Então, um bom aquecimento ele é muito importante, né? É um aquecimento, quem sabe, articular no início da atividade, um tempo ali de aquecimento específico de corrida de pelo menos 10 a 15 minutos de duração, para que a gente consiga depois desempenhar a nossa máxima performance. Não só, eu falei do sistema músculo-esquelético, da importância dele estar preparado, mas também do nosso sistema fisiológico, nossos metabolismos estarem bem preparados ali para aquela intensidade de exercício, né? Um dos motivos pelos quais os primeiros minutos de uma corrida, mesmo que em baixa intensidade, serem tão extenuantes, tão difíceis,
é exatamente porque todos os nossos sistemas energéticos ali, eles estão sendo colocados em funcionamento, né? Como que o aquecimento ali de uma Maria-Fumaça, né? A gente está preparando, está aquecendo aquela fornalha. A mesma coisa Exatamente. acontece com o nosso corpo. Então, se a gente, sei lá, aquece 3 minutos já vai para um tiro, é bem provável que a gente não consiga performar da forma É. correta. Então, aquecer bem antes, preparar o nosso corpo é fundamental. E é um erro que pode até custar, de repente, uma lesão. De repente, você vai fazer o seu primeiro tiro ali, sei lá, um intervalado aqui de potência anaeróbica, então uma intensidade muito alta, e você vai lá e tem uma distensão no isquiotibial, então na musculatura posterior de coxa, exatamente porque ela estava fria, não estava preparada ainda para receber aquela carga. Não, isso aí, Murilo, é impressionante. Toda vez que eu vou começar meu treino longo, isso é uma coisa que eu aprendi, assim, né? Porque o treino longo geralmente não tem aquecimento, né? Na planilha, né? E aí, às vezes, esse final de semana mesmo, eu comecei lá a correr, o primeiro quilômetro deu 5,40. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Tô me sentindo cansado correndo 5,40 e tal. No terceiro quilômetro, eu tava correndo para 5:1 com uma sensação de esforço menor do Do que no que o começo. primeiro que eu tava correndo 5,40. O que aconteceu? Eu aqueci. Simples assim. Sim. E é Uhum. impressionante a diferença que faz. Agora imagina você chega na pista lá do Pacaembu agora, põe ali, entra e pum, tiro de 400. Você vai performar Uhum. mal. Ali no melhor dos cenários, você vai performar mal. Tem outros cenários piores, Uhum. como a incidência de lesão. Sim. Murilo, o próximo ponto é um que eu, dentro das coisas que eu tô em reabilitação aí, essa é uma delas, né? Não encarar os tiros como intensidade máxima. Então, durante muito tempo, eu falo assim, é tiro de 400? Beleza, eu consigo fazer o 400 para tanto. Vou fazer 6 tiros de 400 de esforço máximo. Tá certo Uhum. isso? Não, André, não está, né? Como a gente muito bem ali já falou dos diferentes tipos de intervalados, né? Não são todos que devem ser feitos na sua máxima intensidade, né? Você pode até conseguir, por exemplo, num intervalado de limiar de lactato, para aquela pessoa que está se habituando a essa intensidade de exercício, você pode até conseguir fazer numa intensidade maior, mas não é esse o objetivo. Não é essa a intenção daquele treino. Inclusive, se você fizer mais forte do que está prescrito, você não vai ter as adaptações que você deveria ter com aquele treino, com aqueles Perfeito. estímulos. Então, você não tá sendo eficiente para aquilo que deve ser aquele treino. Então, seguir a orientação, seguir a prescrição da forma correta é muito importante, né? Muitas vezes acontece também do atleta começar num ritmo mais forte do que o prescrito e depois ele não consegue sustentar, ou Aham. ele tem uma variabilidade de intensidade muito grande dentro daquele treino. Isso também não é interessante. A É. constância, né, de intensidade ao longo dos estímulos do treino intervalado é um outro fator muito importante. Então, não exagerar no começo e seguir à risca aquilo que foi prescrito é de suma importância. Até uma coisa assim que às vezes eu faço, principalmente com um treino novo, que eu não estou acostumado, geralmente o treinador dá uma faixa, né? Então vamos supor, vamos fazer estímulos entre 4 e 4,15. Você tem 5 Uhum. estímulos para fazer nesta faixa. Começa o primeiro, talvez um pouco mais perto da banda mais lenta. E se você está se Sim. sentindo bem, está se recuperando bem entre as séries, se você quiser ao longo do treino ir chegando mais próximo à banda mais rápida, tudo bem, né? Uhum. Agora, você não precisa já de cara acertar no primeiro mais intenso possível e com certeza não extrapolar essa banda, a não ser que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos ver se o Murilo concorda. A pessoa mostrou lá um estímulo, prescreveu para você um estímulo próximo ao seu limiar de lactato, segundo limiar, e você está fazendo e a sua frequência ao término do treino, do tiro, tá 130, vamos supor, né? Um Uhum. exemplo extremo aqui. Provavelmente, o que foi errado aí foi um erro de prescrição. Perfeito. Provavelmente o seu limiar de lactato é mais para frente. Isso pode acontecer, por exemplo, numa pessoa que acabou de começar com um treinador novo, que o treinador não conhece. Aí Uhum. o que eu recomendo é faça o treino e fale, olha, dá o feedback. Olha, eu achei que foi fácil demais. Olha aí minhas frequências, vê o que você acha, vê se você Uhum. concorda. A minha percepção de esforço foi que você está fazendo um intervalo curto, sei lá, de 400 metros, e você está... Não, qual foi o esforço de 0 a 10? Foi 2. Tem alguma coisa Tá errada. errado. Tem alguma coisa errada. Uhum. Então, assim,
Só que isso, Murilo, não sei se você concorda. Para a pessoa chegar nesse patamar, já não é um corredor iniciante. Um cara que já tem Com certeza. uma capacidade de entender percepção de esforço, entender a frequência cardíaca, que parece uma coisa simples, mas não é. Enfim. Entender o que deve ser sentido naquele treino, entre Exatamente. aspas, né? Exatamente. Qual que é o objetivo daquele treino? Qual que é a percepção de esforço que aquele tipo de treino me gera? Opa, Exato. peraí, então ficou fora aqui. Exato. Uma coisa que é muito comum, Murilo, que eu vejo muito, assim, você assiste YouTube de corredores, né? Tem muitos perfis gringos e tal. E eu me chamo a atenção que os caras, se assiste os treinos dos caras, é aquele cara que vomita todo o treino e tal. Só que assim, ele faz um vídeo por semana e no vídeo por semana ele coloca o intervalado paulada que ele fez na terça-feira e o treino longo bizarro que ele tá perto do pico do ciclo de maratona que ele fez no sábado. Ele não coloca A a rodagem rodagem leve. leve, ele não coloca o regenerativo, ele não coloca nada disso. Não coloca um forte lequezinho mais tranquilo. Ele coloca e aí a pessoa fala, não, é isso que eu tenho que sentir todo treino. Não. Tá? Exato. Beleza. Perfeito. E aí, Murilo, um ponto que eu acho que é muito importante também. É frequência excessiva de intervalados na semana. E eu já vou começar dizendo, Murilo, que assim, tem aquele basicão, né? Que a pessoa fala assim, faço 2 intervalados na semana e um longo, né? Que é um ponto de partida interessante para todo mundo. Mas isso é muito individual. Porque Sim. pessoas se recuperam de treinos de alta intensidade de maneiras diferentes. Então, não existe receita de bolo. Isso que eu falei, não sei se o Murilo concorda, é um ponto de partida. Tem gente que só vai poder fazer um intervalado por semana. Aliás, tem muitas pessoas que advogam isso. Tem um outro cara que eu sigo, que esse cara ele é meio que um ultramaratonista, e ele fala, cara, você tem 2 treinos na semana. Que ele faz um intervalado na terça e o longo no sábado. Todo o resto é rodagem leve. Ele corre todo dia, mas ele fala, a minha rodagem ela não pode atrapalhar esses 2 meus treinos, que é terça e sábado. E é isso, é o jeito que ele encontrou para ele, funciona super bem. O cara é profissional de ultramaratona. Então é isso. Agora você me fala assim. É isso, é individualidade biológica, mais uma vez utilizando esse termo. As pessoas se recuperam de formas diferentes, conforme sexo, idade, nível de experiência. O treino intervalado gera um estresse muito maior sobre o seu corpo, né, sobre o seu sistema músculo-esquelético, então é necessário uma recuperação maior, né, entre as sessões de treino intervalado. A pessoa, por exemplo, esse atleta que você mencionou, para essa pessoa conseguir correr todos os dias, ela precisa desses treinos em baixa intensidade. Né? A gente já falou da importância deles. Ela não consegue aguentar a pancada todos os dias, né? Esse outro atleta que você mencionou, esse treinador australiano, que para mudar ali a sua performance inseriu 2 treinos na semana em altíssima intensidade, né, para desenvolver mecânica de corrida, etc. Provavelmente esses não são os únicos treinos intervalados que ele faz na semana, mas para eventualmente ele fazer 3 treinos intervalados, quem sabe até 4 treinos intervalados, quem sabe atletas muito, muito experientes, essa pessoa tem um volume de treinamento muito, muito elevado. Talvez até atletas que treinam 2 vezes por dia, como você também mencionou no começo do episódio. Então, assim, a gente está falando de atletas com volumes semanais 150, 180, 200 quilômetros na semana. Então, proporcionalmente, a quantidade de minutos que esse atleta corre na semana, fazer 3, 4 treinos intervalados é ok. Fica dentro ali da regra dos 80-20, né, que a gente sempre fala aqui nos nossos episódios. Então, isso é muito individual. Né? Então, mas é muito importante tomar cuidado com isso. Não é todo treino que deve ser pancada e você precisa de um arcabouço em baixa intensidade, de rodagem, de volume em baixa intensidade muito grande para suportar os treinos intervalados. Perfeito, Murilo. Bom, o erro número 4, desrespeitar tempos de pausa e não individualizar a recuperação. Então, assim, não individualizar a recuperação, só para explicar, seria você, para 10 tipos de corredores diferentes, colocar sempre 1,5 minuto de recuperação para cada um, sendo que tem o cara mais novo que recupera muito rápido, ou que tem uma característica biológica de ser um cara que recupera rápido, e outro que recupera mais lento. Então, o que você diria sobre esse ponto, Murilo?
Perfeito, André. Esse ponto ele tem relação com os diferentes tipos de pessoa, como você muito bem falou, mas também com os diferentes tipos de treino. Perfeito, perfeito. Então, talvez essa pergunta tenha surgido nos nossos ouvintes, eu até vou falar um pouquinho sobre isso agora. Qual é o tempo de intervalo a ser utilizado nos treinos intervalados? Existe um tempo específico? A resposta é não. Né? A gente tem, dependendo do tipo de treino intervalado e da pessoa, como a gente já falou. Exemplo, vou dar exemplos aqui. Num treino para desenvolver limiar de lactato, como eu falei, um treino intervalado em limiar de lactato. Você concorda que se esse treino é uma transição para um treino de tempo run, né, um treino em que a pessoa vai ficar 20, 30, 40 minutos correndo nessa intensidade, você concorda que gradativamente essa pessoa ela vai precisar se submeter a intervalos mais curtos entre esses blocos? Porque a gente está acostumando o corpo dela a esses estímulos. Então, se eu já comecei ali de repente com 2 minutos de intervalo, migrei para 1 minuto e meio, estou ali fazendo estímulos de 1 minuto de intervalo, se essa pessoa de forma ali a não respeitar o treino, começa a fazer intervalos de 3 minutos de duração, ela não está ali treinando o que eu quero. Eu quero que ela se submeta a esse desconforto de ter um intervalo mais curto entre esses blocos, para que uma hora ela consiga correr durante 15, 20, 30, 40 minutos nessa intensidade. Então não adianta, ela precisa cumprir esse 1 minuto mesmo que seja desconfortável. Um outro exemplo muito clássico são os estímulos muito intensos, né? Ali de 10 segundos, por exemplo, de duração em subida ou no plano. Estímulos extremamente neuromusculares, desenvolver mecânica de corrida e tudo mais. Você falou, né, que depois de um treino desse, parece que a gente triturou a nossa musculatura, um treino super, super desconfortável no pós-treino, né? O desconforto muscular é extremamente alto. Mas durante o treino, muitas vezes esse atleta fala, putz, 2 minutos e meio, 3 minutos de descanso é muita coisa. Eu vou fazer 1 minuto só aqui de recuperação. Mas aí, o que vai acontecer? Provavelmente, ao longo do treino, ela não vai mais conseguir desempenhar na mesma intensidade que ela estava desempenhando antes. Então, por isso, é muito importante seguir o prescrito à risca, porque cada intervalo tem uma finalidade. Seja permitir uma recuperação completa, ou seja, não permitir uma recuperação completa, como, por exemplo, no primeiro exemplo que eu dei, porque a ideia é você lidar com o acúmulo de lactato. Exato. E não você dissipar todo o lactato e já partir para o próximo estímulo 100% recuperado. Não é essa a intenção. Então, cada intervalo tem a sua finalidade. Então, siga a risca. Vou dar um exemplo aqui um pouco exótico, que foi algo que eu estava fazendo esses dias um treino de VO2 no elíptico. Inclusive, para falar a verdade, foi hoje isso. E eu tinha feito, então, eu estava fazendo estímulos de 4 minutos em alta intensidade com 2 minutos de intervalo. Eu acho que é bem ilustrativo. O que eu percebi? Que eu fazia os 4 minutos, minha frequência chegava lá perto de 170, que era o que eu queria mesmo. Só que com 2 minutos, minha frequência voltava para 120. E aí, quando eu começava o próximo estímulo, eu só chegava lá de novo para cima de 160 a partir do segundo, quase que o terceiro minuto. Então, na verdade, eu estava fazendo intervalos muito longos. E aí eu falei, não, calma, eu vou diminuir o intervalo para 1 minuto, porque o que eu quero é justamente neste treino, com este objetivo, eu quero ficar lá em cima. Né? Então você vai fazer um treino mais intenso, e aí deu super certo. Minha frequência caía de 170 para 150 alguma coisa nesse 1 minuto, e rapidamente, dentro do primeiro minuto do próximo bloco de 4, eu já estava lá em cima de novo. Então, assim, é uma coisa exótica, a gente está falando de treino elíptico, né? Eu tenho essa característica que eu me machuco, então eu tento fazer uma parte desse treinamento de intensidade fora da corrida para não ficar dando pancada no chão. Então, assim, isso é uma coisa que não é simples, né? E acho que é muito do papel do treinador. Acho que para a maioria das pessoas que talvez não estejam nos ouvindo, a pessoa não vai chegar nesse nível de detalhe, de preocupação. Mas se você conhecer um pouquinho isso, pode ser legal para você dar um feedback um pouco mais rebuscado para o seu treinador. Eu acho que é legal, assim. Acho que pode contribuir também. Mesmo que você fale, puta, não quero saber de nada disso. Só me fala o que eu tenho que fazer e tal. Depois você vai olhar lá e você vai falar, não, calma, cara. Qual que era o objetivo aqui mesmo? Eu acho que às vezes pode ser interessante, né, Murilo? Com certeza. Essa via de mão dupla é importantíssima, né? O treinador sempre quer ali o feedback do atleta, não só do seu relógio,
né? Aquelas informações mais quantitativas, porque muitas vezes elas podem Subjetiva, né? ter falhas, né, de mensuração, mas a gente quer saber também ter informações qualitativas. Como que você se sentiu nesse treino? O que que você Legal, acha? legal. Né? Então, é isso, importante. Muito bom, Murilo. E por fim, o quinto erro e, consequentemente, a quinta dica é você não adaptar o seu treino ao seu nível de condicionamento. Então, isso aqui eu acho que é muito comum em alguns contextos. Principalmente aquele corredor que começou a correr, entrou no grupo de corrida, e aí você chega lá, vamos fazer um intervalado, eu vou fazer hoje junto aqui. Aí tem um cara que vai fazer a primeira maratona e tem um cara que está buscando, na sua terceira maratona, correr um sub 3. E aí você tem o mesmo treino, vamos fazer junto. Você vai quebrar a cara. Porque o nível de condicionamento, a capacidade aeróbica, muito provavelmente é muito diferente. Então, Com não é certeza. porque está prescrito 4 tiros de 1000 com 2 minutos de intervalo para os dois que você vai fazer no mesmo pace. Né? Então, assim, muito cuidado ao se comparar, muito cuidado. A gente até falou isso no episódio sobre correr separado ou correr junto, né, Murilo? Que esse é um dos riscos de correr junto, né? Exato. Aí seu treino vai por água abaixo, né? Vai perder a finalidade dele. Maravilha, Murilo. Você teria algum adicional ou a gente falou aqui os principais? Você se vê alguma coisa aí na sua cabeça? Não, os principais erros. É isso, André. Ah, tem um outro erro que eu acho que já. Não sei se é bem um erro. Um cuidado. Vou puxar um gancho. É um cuidado. É como quantificar, né, a intensidade do exercício. Isso é importante. A gente tem até esse tópico aqui, já vou falar dele então. Uhum. Vou utilizar percepção de esforço, vou usar frequência cardíaca, vou usar ritmo, pace e tudo mais. Então, e a resposta é depende, né? Ou melhor dizendo, talvez seja interessante você utilizar mais de uma forma de quantificar a intensidade, né? Porque frequência cardíaca, por exemplo, a gente já viu que num treino de muita intensidade, curta duração, talvez a frequência cardíaca nem suba suficientemente ali para você se basear nela para saber qual intensidade você deve correr. Talvez nesse caso a sua percepção de esforço seja muito mais eficiente, né? E se você estiver fazendo um intervalado limiar de lactato e o seu relógio der algum problema e a sua frequência cardíaca está lá 120, mas a sua percepção de esforço está mais alta. Sim. Opa, peraí, então eu preciso me conhecer, preciso entender qual que é a sensação de esforço que um treino desse gera. Perfeito. Então é muito importante você ter mais de um parâmetro. O ritmo, né, é importante também. Peraí, eu falei aqui que esse estímulo X tem que ser no ritmo de 10K. Mas se o meu ritmo de 10K que eu estou usando como base tivesse sido feito numa prova plana a 10 graus Celsius, e se eu estiver correndo no verão a 30 graus, será que é o mesmo ritmo? Provavelmente não. Então, você depender só de um parâmetro para quantificar a intensidade, talvez seja um pouco perigoso, um pouco falho. Então, você ter mais de uma variável ali para quantificar a intensidade do exercício é interessante. Perfeito, Murilo. Ó, tem aqui mais uns pontos que eu acho que vale a pena. Essa questão da intensidade, a gente já falou e eu já até falei em outros episódios. Vale muito a pena treinar a sua capacidade de interpretar a sua percepção de esforço. E isso é uma coisa que leva tempo, né? Então você tem que tentar praticar isso. Tem que tentar olhar para dentro do próprio corpo, né? Inclusive, aliás, vou dar uma dica aqui que é uma coisa que eu mudei recentemente que tem me ajudado muito. Inclusive, eu fiz um reel, gravei hoje, que vai sair no Instagram em algum momento, que é a questão de usar o fone de ouvido. Eu sou entusiasta de música e de podcast, então eu estou sempre com fone de ouvido. Mas, no treino intervalado, eu tirei. Por quê? Porque eu sinto que sem o fone de ouvido, você escuta a sua passada, você sente, você presta muito mais atenção. É um treino que, querendo ou não, se você pisa num buraco, a sua chance de se machucar é maior. Então, assim, se tiver que... Para quem tá... Eu tenho tirado, inclusive, também de alguns treinos longos, tentando buscar, assim, uma coisa mais de presença mesmo. Mas, enfim, acho que para o treino intervalado, você tirar estímulos externos para focar no seu próprio corpo. Se você quiser fazer o aquecimento de fone, tudo bem, tira. Se você tiver onde guardar, põe no bolso, enfim, depois... Mas acho que é uma dica interessante, Bruno. Não sei se você concorda. Você já não é um tão... Pelo que a gente entusiasta. Sempre tão entusiasta de correr com fone. Eu sempre corri, inclusive competi com fone. Hoje não mais. Mas eu acho que é uma dica interessante, assim. Para que você consiga enxergar mesmo o que está acontecendo com o seu corpo. Sim.
Eu concordo 100%, André. É uma analogia boa para isso. Imagina você estar dirigindo na estrada, tranquilo ali, sem trânsito, sem nada. Você consegue ouvir um podcast, prestar atenção no que está sendo falado, porque seu foco atencional não precisa ser tão grande ali na direção. Mas agora imagina você dirigindo no trânsito, se preocupando se você tem que virar à direita, à esquerda, se é a primeira ou se é a segunda rua. Aí talvez você já não consiga prestar mais tanta atenção naquilo que você está ouvindo, né? Quando você vai estacionar o seu carro, tem que fazer uma baliza, principalmente para os homens, tem uma dificuldade grande ali de trocar o foco atencional. Normalmente ele vai lá e abaixa o volume, né? Ou desliga o rádio para poder fazer a baliza. Então é basicamente isso. Então é importante, sim, em treinos intervalados, você ter ali 100% do seu foco atencional dedicado àquela atividade. Perfeito, Murilo. Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar rapidamente, embora a gente já tenha falado da frequência, você é um pouco mais objetivo aqui. Para a grande maioria das pessoas, tipo assim, emplacar vários treinos intervalados, tipo segunda, terça e quarta, não é uma boa ideia, né, Murilo? A gente geralmente espaça esses treinos, que são mais intensos, entre uma ou duas corridas leves, a depender do número de vezes que você corre na semana, né, Murilo? Perfeito, exatamente. Pensando em grande parte das pessoas, 1 a 2 treinos intervalados na semana é a quantidade ideal. Quando a gente fala em 3, 4 treinos intervalados na semana, a gente já está falando em atletas muito mais experientes, com um volume semanal de corrida muito mais alto. Porque, como eu falei, ele precisa ter essa base em baixa intensidade para poder colocar mais estímulos de alta intensidade na sua rotina. Beleza. E Murilo, é possível fazer treino intervalado em esteira, ou seja, indoor? Com certeza, André, é possível. É inclusive uma estratégia, a gente já falou, né, sobre corrida outdoor versus corrida na esteira. A gente já viu que a esteira não é assim uma vilã como muitos a pintam, né? Ela pode ajudar e muito, principalmente nos treinos intervalados, porque de certa forma ela dita ali o seu ritmo, né? Ela tira essa energia mental de se manter um ritmo constante, né? Num treino de subida, por exemplo, para alguém que mora num local que não tem subidas, a esteira é a solução, por exemplo, mas é muito importante que você não se torne 100% dependente dela, né? Refém da esteira. Porque é importante também você, por exemplo, num treino intervalado de ritmo de prova, você conseguir sozinho determinar se você está naquele ritmo ou não, né? Então isso é algo importante. Se você vai, por exemplo, correr, fazer um treino intervalado de estímulos muito curtos para desenvolver mecânica de corrida, talvez você pisar num solo mais duro, literalmente, é importante para que você tenha ali um mecanismo de ação e reação maior ali na sua musculatura e treine melhor o seu componente elástico e, consequentemente, a economia de corrida. Então, não se torne refém dela. Ela pode ser muito boa e eu vejo essa tendência nos meus alunos. Às vezes eles começam a fazer os intervalados na esteira, aí vem que parece um pouco mais fácil, né? Porque ela realmente tira esse estresse mental e aí pronto, vicia naquele estímulo ali na esteira. Então, talvez variar seja a melhor solução. Nossa, bom, vocês sabem, né? Eu não sou um grande entusiasta da esteira, mas eu reconheço que realmente você programa. É 3,50? Põe 3,50 lá e acabou. Ou você cai, ou você faz. Não tem muito, né, assim. Mas eu acho duas coisas. Primeiro, que eu acho um pouco chato quando o intervalo é curto, você ficar toda hora mudando a velocidade. Isso é uma coisa que eu acho um pouco chato. E a parte mental, que eu já falei 1000 vezes, embora eu confesse que eu acho menos tedioso fazer um intervalado na esteira do que, por exemplo, um treino longo. Treino longo na esteira, passou meia hora, você tem a sensação que você está 3 horas ali. Eu sinto isso. Não vai, mas isso é muito individual. Murilo, acho que a gente falou sobre muita coisa. Se ficou faltando alguma coisa, comentem aqui, independentemente de ser no YouTube, de ser no Spotify. A gente vai tentar responder. Achei que ia ser um episódio curto, tá dando 1h30 de gravação. Mas muito obrigado, Murilo. Acho que a gente trouxe bastante informação. Manda bala. Eu tenho só mais um ponto que bem curtinho, André, que talvez algumas pessoas... nossa, eles não falaram do HIIT, né? O que é HIIT? É tão famoso o HIIT. Hoje em dia já se fala um pouco menos do HIIT, né? Mas antigamente se falava muito, né? Para perder gordura, para acelerar metabolismo, etc. O que é o tal do HIIT, né?
Aí eu fui dar uma pesquisada aqui e tudo mais. HIIT é a sigla, né? High Intensity Interval Training, né? Ou seja, treinamento de intervalado de alta intensidade. É basicamente tudo isso que a gente falou, tá? Não existe um protocolo exato do que seria HIIT. Nossa, são estímulos de 10 segundos, são de 30. É qualquer estímulo mais intenso alternado com estímulos mais leves, e aí estímulos geralmente entre o nosso segundo limiar ventilatório e o nosso VO2 máximo. Esse é o protocolo do HIIT. Agora, a duração, quanto tempo de intervalo, isso varia. Ou seja, basicamente, quase tudo o que a gente falou aqui se enquadraria dentro de um HIIT, tá? E é o treino intervalado. Então, HIIT e treino intervalado são praticamente sinônimos, quase uma tradução, uma coisa da outra. E aí tem também uma outra sigla, que é o SIT, né? Que é o Sprint Interval Training. E aí a gente já está falando de exercícios acima de intensidade maior do que o nosso VO2 máximo. Então, ali os estímulos de capacidade anaeróbica que eu falei, ou até mesmo de velocidade máxima, os estímulos de 10 segundos, talvez já se enquadrem melhor nessa outra categoria. Mas assim, basicamente tudo que a gente falou aqui está dentro dessas duas siglas em inglês que as pessoas muitas vezes usam e falam dos seus benefícios na academia, seja na corrida, ou seja num treino na bike, seja num box de crossfit, etc. Porque a gente já viu que o treino intervalado ele repercute uma série de melhoras nos parâmetros de saúde, inclusive aumento da taxa metabólica, consequentemente são eficientes para perda de peso, né? Estímulos são treinos podem ser mais curtos e que têm resultados muito bons também para perda de peso, aceleração do metabolismo, então por isso que se fala muito deles, mas basicamente tudo que a gente falou aqui é HIIT ou é SIT, então tá tudo certo. Murilo, na verdade é um pouco, eu sinto que essas siglas, essas coisas, de tempos em tempos aparece alguém dizendo que encontrou alguma coisa revolucionária nova, que na verdade é um novo pacotinho com alguma coisa requentada que a pessoa tá apresentando com pequenas diferenças e tudo mais. Enfim, acho que se for ver assim historicamente, né, as coisas mudam, mas não mudam na velocidade com que a gente vê assim anualmente aparecendo coisas novas e tudo mais, né? Acho que a evolução, assim, acho que dá para fazer um paralelo, por exemplo, a evolução da ciência, a evolução da saúde, a evolução do treinamento, ela é uma coisa muito mais lenta do que as pessoas imaginam, né? São coisas relativamente pequenas que vão acontecendo ao longo de muito tempo e que vai aparecendo uma coisa nova. A pessoa quer criar um nome para falar eu que criei isso, mas na verdade é a mesma coisa que alguém já fazia de outra forma. Exatamente, André, concordo plenamente com você. E aí fazer um apelo aqui também para os nossos ouvintes, né? Eu sei que tem muita gente que apenas nos ouve, né? Então, se vocês quiserem acompanhar a gente por vídeo também, deem uma força lá no nosso canal do YouTube também. Eu acabei de fazer uma coisa aqui que eu tenho certeza que vai fazer muitas pessoas irem lá no canal do YouTube, que o André nem reparou, que eu dei um beijo na minha garrafa, fui beber água aqui, tava com a tampa, então eu dei um beijo enquanto o André falava. Então, se você perdeu essa cena, confere lá o nosso Confesso YouTube. que eu não tinha percebido, Murilo. Então tá bom, Murilo. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Obrigado, André. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu, Murilo. Tchau, pessoal. Valeu, até a próxima.